mais um tempo de devocional aqui. Estamos juntos, né? 199 dias. Eu confesso para vocês que hoje é um dia muito especial. É claro que é um dia especial. Hoje foi o dia que o Senhor preparou para que eu e você viva, né? E sabe, queridos, todos os dias a palavra do Senhor diz que, na verdade, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, né? Então, nós precisamos saber aproveitar melhor esse tempo que está disponível para nós vivermos. Então, olha, o meu encorajamento para você, claro, como sempre, né? E eu espero que seja assim sempre, em nome de Jesus, é trazer você aí para ter mais tempo de qualidade, de intimidade com o Senhor, tá bom? Nós estamos aqui com essa meta para esse ano de 2021, fazer a leitura total da Bíblia, né? Estamos passando por vários livros, vamos chegar daqui a pouco nas cartas, vamos chegar em Apocalipse. Nosso propósito também não é trazer aqui um curso de teologia, né? Longe disso, nosso propósito é realmente fazer a leitura da Bíblia, trazendo algumas observações, coisas relevantes, revelações para aquele dia, né? De algo que o Senhor tenha falado especificamente. E assim nós estamos rompendo aí desde o livro de Gênesis, né? Mas de repente você vai virar para mim e vai falar assim: mas Mayara, eu não estou lendo desde Gênesis, né? Então agora não dá mais para eu fazer com vocês esse devocional. Vamos deixar para o ano que vem. Não, meu irmão, dá tempo ainda, vamos juntos, ó. Eclesiastes está acabando de acordo com o nosso cronograma, né? Hoje e no nosso próximo devocional já finalizamos mais um livro, que é o de Eclesiastes. Depois vem mais um bem curtinho, que é o livro de Cantares, que é bem pequenininho. E depois já vem o profeta Isaías. Aí depois, tá entendendo? Minha irmã, tem tanta coisa boa, minha irmã, tem tanta coisa boa para eu e você crescermos aqui. Então, ó, seja melhor do que a sua melhor desculpa. O meu encorajamento para você, eu sempre falo sobre isso, é porque quantas instruções e informações que Deus vai trazendo para nós ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, dos nossos meses, chega uma instrução para nós do que a gente precisa fazer. A gente na hora fala: nossa, tenho que fazer aquilo, mas a gente só pega aquela informação, fica na vontade, no intuito de fazer, às vezes até fala que vai fazer, mas não faz. Então eu vou dar um exemplo. Olha, eu me matriculei num curso de inglês em janeiro. Falei: nossa, esse ano eu vou praticar bastante, né? Um curso online. Gente, acreditem, já estamos aí, você vê, no mês de julho. De verdade, eu acho que eu abri o aplicativo assim umas 4 ou 5 vezes. Então entenda, eu tenho esse desejo. Eu falo muito pouco, assim, entendo, né? Mais entendo do que falo, mas assim, é totalmente amador ainda, né? Sei do meu propósito, amo essa nação, sei que irei para lá, mas entendeu? Não, tem a necessidade, uma série de coisas que eu poderia falar para você e eu digo, mas ainda não rompi. Então, por exemplo, eu estou falando para você sobre uma limitação minha pessoal, mas de repente a sua é a espiritual, né? Que é uma coisa que nós precisamos estar muito vigilantes, porque, queridos, é assim, é sorrateiro, né? As coisas que o nosso adversário faz são mínimas, mas são essas mínimas que vão se transformando em máximas, e quando a gente vai se dar conta, já tomou conta da cidade, já tomou conta da nossa mente, já tomou conta de tudo. Então, assim, isso não acontecerá conosco. Amém? Inclusive, amanhã eu vou começar a pegar mais firme no meu curso de inglês e, claro, eu quero que você também se comprometa a vir junto comigo aqui, tá? Tô falando sério, hein? Porque eu já tinha determinado isso para essa semana. Olha aí, os dias estão passando e eu ainda não consegui, mas amanhã dará certo. Hoje tive culto, cheguei um pouco tarde já do culto, né? Enfim, mas olha, é isso que a gente precisa também entender. Desafios, compromissos, eles sempre existirão. Então nós é quem precisamos, queridos, encontrar um tempo. Até qual tempo? Porque 24 horas em regra está disponível para todo mundo e tem muitas pessoas que conseguem se adaptar. Nós não estamos nos comparando com ninguém. Amém? Mas é apenas para dizer que o mesmo tempo está disponível para todos nós. Então é uma questão de prioridade. Amém? Então priorize o Senhor. Peguei esse exemplo do curso, mas assim, não é a mesma coisa. Claro que não. Né? Priorize o seu tempo com Deus. Priorize esse tempo de devocional. Eu tenho certeza que grandes coisas serão acrescentadas na sua vida em todas as áreas. Revelação em todas as áreas. Para tudo que você puder imaginar, a Bíblia tem resposta. A Bíblia é um remédio. A Bíblia tem cura, a Bíblia tem transformação, libertação, tem provisão, tem tudo o que você puder imaginar.
Amém? Então fica aqui meu convite estendido já para você, tá bom? Então, como eu disse, 199 dias em propósito. Hoje nós vamos do capítulo 5 ao capítulo 8 de Eclesiastes, né? E antes de nós entrarmos aqui no resumão, né, nesses detalhes aqui que está acontecendo hoje no livro de Eclesiastes, eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Se você puder, fecha os seus olhos, eu oro por você, você ora por mim, nós oramos juntos e vamos rompendo aí em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu te peço, alcança agora a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Pai, independente do horário que essa oração vai estar chegando para eles, Senhor, que o coração deles sejam movidos, Pai, a te ouvir, a te obedecer, que o coração deles sejam movidos pelo teu amor, Pai, que é tão grande, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Te pedimos que o Senhor abra a nossa visão, expanda o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude a sermos melhores. Nós reconhecemos, Pai, que sem ti nós nada podemos fazer. Nos ajude, é o pedido e o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então vamos romper, vamos lá. Queridos, olha só, curiosidades bem breves só para te lembrar. Lembrando que Eclesiastes, então, via de regra, quem escreveu foi Salomão. A Bíblia de Estudo vai dizer que nessa época que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, que é o mesmo que você entender aqui, ó, se Eclesiastes significa o pregador, né? Vale ressaltar, né, como eu disse, que nas Bíblias de Estudos algumas vão dizer que Salomão, quando fez o livro de Eclesiastes, quando ele escreveu, ele estava numa época desviado, né? Desviado, a gente está querendo então dizer que ele realmente não estava em um caminho de obediência à palavra, à lei, aquilo que o Senhor havia ordenado, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver coisas assim, eu diria, um tanto quanto duras, né? Salomão dizendo, hoje mesmo nós vamos perceber ele falando que é melhor você estar num velório do que você estar numa festa. Então nós vamos perceber ele às vezes ser um pouco extremista, mas é a visão dele, que é a ótica que ele estava naquele momento. Então por isso que assim, fica aqui uma ressalva para você, para pontos que nós vamos passar, porque você vê, nós vimos no livro de Provérbios conselhos poderosos, maravilhosos, né? E aqui em Eclesiastes tem também pontos muito bons, né? Assim, não estou fazendo uma avaliação, um termômetro na minha opinião, eu estou dizendo assim, pontos bons, porque existem realmente conselhos que nós podemos pegar para nós e aplicar. Agora existem outras coisas que não dá para a gente aplicar, tá bom? Então só fazendo essa ressalva para quando você for fazer sua leitura, você não se assustar, receber numa boa, encarar numa boa e com certeza filtrar aquilo que vale a pena no sentido de podermos aplicar para os dias de hoje. Combinado? Então vamos lá. Capítulo 5, queridos, já começa dizendo o seguinte. Ele começa dizendo o seguinte: quando você entrar no templo de Deus, você tem que ter cuidado. Não ofereça sacrifício como fazem os tolos. Como assim? O que os tolos fazem? Eles oferecem sacrifício sem nem saber o que estão fazendo e acabam agindo mal. Não seja tolo a ponto de pensar em fazer promessas apressadas a Deus, porque Deus está lá no céu, você está aqui embaixo na terra. Então, conselho, fale pouco. Salomão dizendo aqui, tá bom? Então ele falou o seguinte, ó: quando uma pessoa trabalha muito, tem muitos sonhos. Quem é tolo demais acaba falando muitas bobagens. Por isso, quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumprir. Você já deve ter escutado esse texto aqui, né? Quando você fizer um voto a Deus, não demore para cumprir, porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpra as suas promessas, né? Cumpra sempre as suas promessas que você faz a Deus e saiba que é muito melhor não prometer, fazer alguma coisa do que você prometer e não cumprir, tá bom? Olha só, quando isso acontece, a sua boca faz você pecar. Então não tente se defender dizendo ao mensageiro de Deus que foi um engano fazer aquela promessa, né? Fazer aquele propósito ali com o Senhor. Isso vai acabar deixando Deus muito irado, ele está dizendo aqui. E aí ele conclui dizendo, isso vai deixar Deus muito irado. E ele poderá até destruir tudo que você conseguiu ajuntar. Ficar apenas sonhando em vez de trabalhar é tolice. E quem fala demais acaba estragando a sua vida. Em vez de viver assim,
respeite e obedeça a Deus, tá bom? Como é que ele conclui aqui o capítulo 5, tá? São bastante versículos, marquei alguns pontos desse aqui para a gente poder estar abordando agora. Ele diz assim, olha, o homem sai nu do ventre da sua mãe e como veio, assim ele vai. Apesar de todo o seu trabalho, nada ele pode levar dessa vida. E aí ele diz assim, pelo menos há uma coisa boa em tudo isso. Vale a pena o homem comer e beber, aceitar o seu lugar na vida e aproveitar tudo o que conseguiu com o seu trabalho debaixo do sol durante os poucos dias que Deus lhe der, porque essa vai ser sua recompensa. É claro que também é muito bom se o homem recebe riquezas do Senhor e tem boa saúde para aproveitá-las. Aceitar o seu destino é aproveitar aquilo que ganha. Isso é sem dúvida um presente de Deus. Só para você entender o contexto, aqui nesse capítulo 5, Salomão está também dizendo, um pouco antes, acerca daquelas riquezas que são acumuladas, que acaba trazendo, na verdade, infelicidade para o seu dono, porque ou ele acaba aplicando em maus negócios, de acordo com o que ele disse aqui, ou então ele acaba, e assim, né, aplicando em maus negócios, você acaba tendo prejuízo. Inclusive, o herdeiro, o próprio filho, depois acaba não desfrutando da herança que teria direito. Então, é isso. Vamos para o capítulo 6. Olha só o que ele está dizendo no capítulo 6. Ele vai dizer que observou ainda outro grande mal debaixo do sol. Ele disse assim, o que adianta ao homem viver 2000 anos sem desfrutar da felicidade ou da sua prosperidade? Ele diz, todos trabalham duro para ter o que comer, mas eles acabam nunca ficando satisfeitos. Que vantagem então tem o sábio em tudo isso? Aí ele diz, melhor é você se contentar com o que se tem do que sempre ficar sonhando em ter mais. Isso também é uma ilusão. Isso é correr atrás do vento. Então ele está dizendo, é melhor você se contentar com o que você tem. E já para terminar o capítulo 6, ele diz assim, olha, quanto mais você fala, mais tolices você é capaz de dizer. Então, para que falar? Tá vendo? Extremista, né? Pra que falar? Então termina assim, nos poucos dias de nossa vida vazia, quem é que pode dizer o que é melhor para alguém? Quem pode dizer o que vai ser melhor realmente de resultado no futuro, depois da morte daquela pessoa? Quem? Quem poderá dizer? Vamos então para o capítulo 7. Esse aqui do capítulo 7 também é bem conhecido, o início dele. Salomão começa dizendo assim, olha, o nome limpo, ou seja, o nome respeitado, ele vale muito mais do que o perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o nascimento. É aqui onde eu disse para você que ele vai começar a dizer sobre festas e tudo mais. Ele diz no versículo 2, ó, é melhor você estar em um velório, né? Porque ali todos um dia vão morrer. E é bom você já começar a pensar ainda nesse tempo. Então, ou seja, entre você estar num velório e estar numa festa, de acordo com a ótica dele aqui nessa ocasião, era melhor você estar num velório, porque todos irão ter aquele destino, pelo menos você ficar pensando para onde você iria, né, em outras palavras. Aí ele diz aqui no versículo 4, olha, é verdade, o homem sábio está na casa onde há luto, mas o tolo só quer saber de se divertir. É melhor você ser corrigido por um homem sábio do que ouvir a canção dos tolos. Outra coisa que ele diz também, bem conhecido esse versículo, que o terminar algo bem, ou seja, você terminar bem é melhor do que você começar bem. A paciência, ela vale mais do que o orgulho. E outra coisa que ele diz aqui, ó, controle o seu gênio, porque quem fica com raiva é um insensato. Tá bom? Como é que ele termina aqui? Eu já vi muita coisa sem sentido. Ele diz que viu um justo que morreu, apesar da sua justiça. Ele diz também que viu um perverso ter vida longa, apesar da sua perversidade. Por isso ele está dizendo, ó, não se esforça muito não, porque você fica se esforçando muito para obter sabedoria e ó, você vai acabar destruindo-se, né? É exatamente essa expressão, destruindo-se a si mesmo, ele vai dizer. E como é que termina aqui, gente, o capítulo 7? Vou te contar. Termina ele dizendo assim, ó, um homem sábio é mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. E não existe um homem só
na terra que seja justo a ponto de não pecar. Ele está dizendo aqui, ou seja, na terra não há um só justo que não peque. Ele está dizendo, todos estão suscetíveis ao pecado, né? Podem errar, ao erro, e ele está dizendo aqui. E aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. A partir aqui do versículo 19, ele diz: essa então foi a minha conclusão. Depois de pesquisar em todas as partes com muito cuidado, eu cheguei por enquanto ao seguinte resultado, que a cada 1000 homens, apenas um é considerado sábio, e entre as mulheres eu não consegui achar uma mulher que fosse sábia. Ele está dizendo aqui, tá? Mas existe a mulher sábia. Inclusive em Provérbios ele mesmo disse que a mulher sábia edifica o seu lar. Sim ou não? Amém, queridos? Vamos deixar Provérbios para trás, nós estamos em Eclesiastes, tá bom? Vamos então aqui para o capítulo 8, para a gente finalizar o nosso devocional de hoje. Olha, não se esquive em fazer a leitura total, tá bom? Tem pontos também muito, muito poderosos aqui. Eu tô fazendo realmente para enxugar, porque os vídeos anteriores estão ficando um pouco longos, e eu acho super interessante, após o nosso vídeo aqui, né, de dar algumas dicas, trazer algumas curiosidades, você fazer a sua leitura e deixar Deus falar com você também, né, trazer a revelação daquilo que Ele quer falar com você naquele dia. Não deixe de fazer. Combinado? Então o capítulo 8 começa assim, queridos. Olha, aqueles que obedecem ao rei não serão castigados, pois o homem sábio vai achar o tempo e o modo certo de agir. Ele diz assim, sim, há um tempo e um modo certo para cada situação, embora os sofrimentos dos homens sejam um grande peso para suas costas, já que ninguém conhece o futuro. Quem é que pode dizer o que vai acontecer amanhã? Quem? Ninguém pode. Ninguém pode, ele está dizendo aqui, ninguém tem esse poder de dominar o próprio espírito, nem mesmo para se manter vivo, né? Para sempre, ou evitar a morte. Depois, ele está dizendo, nessa batalha não há descanso, e a maldade do homem não vai ajudá-lo a escapar no dia da morte. Então, o que ele está dizendo aqui após todos esses conselhos, né, no capítulo 8, ele diz assim, então, há um proveito que você deve tirar de tudo isso, desfrute a sua vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. E em tudo isso há uma esperança de que as coisas boas acompanhem durante todo o tempo em que ele se esforça no seu trabalho, que Deus está dando para ele debaixo do sol. Então ele diz assim, para terminar já, procurando a sabedoria, observei tudo o que acontecia em toda a terra. Uma atividade contínua, dia e noite, sem parar. É claro que só Deus pode ver tudo. Ninguém é capaz de entender o que Ele faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontra. O sábio pode até dizer que consegue compreender, mas na realidade ele não entende. Amém? Assim nós terminamos o nosso devocional de hoje. Então no próximo devocional nós já vamos encerrar mais um livro. O livro de Eclesiastes vai ficar para trás. Eu confesso para vocês que estou feliz cada vez que a gente rompe, né? Vence mais um livro, eu vou ficando feliz. E te lembrar que nós estamos avançando aí para livros proféticos também, né? Isaías, depois de Isaías, ó, vai passar aqui, ó, Isaías tem bastante capítulos, hein? Vai ter Jeremias, ainda vai ter Ezequiel, tem muita coisa poderosa aqui, só ainda no Antigo Testamento. Então eu convido muito você a vir comigo nessa jornada, tá? Que Deus encoraje você, encha você de força e faça com que você tenha essa disposição no seu coração em conhecer mais de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!